pelos países em guerra e por todos os governadores do nosso planeta Terra. Que o nosso Evangelho, as nossas orações, sigam por eles e por nossos irmãos aqui dessa listagem, que é Wilton Marques de Góes, Erli Bastos Monteiro II, Ione Gugel, Júlia Vieira Garcia da Silva. E que Jesus nos abençoe sempre, nos protegendo, porque Ele protege e já visitando cada um dos lares. Eu vou passar já para você, a Glaci, para que você possa, hoje, começando a semana de Bezerra de Menezes, já comece com nossa mensagem. Tá certo? Então, dá para Bem-vindo. ouvir aí direitinho. Boa noite a todos. Que sejam todos muito bem-vindos. Que sintam a presença do nosso mentor, Bezerra de Menezes. Sintam a energia, a sintonia, tudo que ele emana de bom àqueles que precisam do apoio dele. E assim eu vou fazer a leitura inicial, que é uma leitura preparatória diferenciada hoje, não vai ser do Pão Nosso, como nós fazemos todos os dias, para quem não conhece. Nós estamos fazendo e dando início à Semana Bezerra de Menezes, pelo fato do dia 29 comemorar o aniversário dele. E então eu vou ler primeiro para uma surpresinha para a Doralice, que eu não mandei para ela, mas eu achei depois, só para a gente começar. Sejamos a âncora daquele que fraqueja e o consolo de quantos se encontram às portas dos desalentos, porque, em verdade, cada um de nós tem em seus dias de testes maiores à frente da aflição, com a necessidade premente de apoio perante aqueles que nos partilham a experiência. Bezerra de Menezes. E então, com essa súplica a todos os espíritas, a todos os simpatizantes, a todos aqueles que apreciam a doutrina espírita, o que tanto ele fez, então a gente vai ler o nosso exórdio. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro, é bom para reflexão. O mundo está repleto de ouro, o ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaços nas cidades, espaços nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias da ciência, teorias das escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar sombra da cobiça, que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita, que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, parafraseando o conceito inovidável.
Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora de Cristo não há salvação. Bezerra de Menezes, do livro O Espírito da Verdade. Que assim seja, muita paz e muita luz a todos nós. Graças a Deus. Nós que agradecemos a bela mensagem. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Gilson para que ele possa fazer a nossa oração da abertura do nosso evangelho da noite de hoje. Senhor Gilson, você esteja presente. Mais uma vez, boa noite a todos. Para complementar essa bela mensagem da semana do nascimento do nosso mentor, vamos continuar com a oração dele mesmo, oração de Bezerra de Menezes Cavalcante. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas religiões de companheiro, que ele nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que tornar merecedores, confortando aquele que tiver suas provas e expiações a passar, esclarecendo o que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos os quanto apela ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daquele que te reconhece, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas religiões consoladoras, teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja malefísico ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derrama as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos do amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior. Muita luz e muita paz para todos. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, eu peço a espiritualidade superior. Eu peço a espiritualidade superior. Eita, deu um branco agora. Peço a espiritualidade superior para passar a palavra à nossa querida Margot, para que possa fazer o nosso evangelho, a leitura do nosso evangelho e a explanação. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Dora. Boa noite a todos. Unidos, graças a Deus, estamos novamente para mais um Evangelho no Lar. E hoje, como muito merecedor, nosso mentor, o mentor de nossa casa, nós vamos, nessa semana, recapitular o capítulo 6º, o Cristo Consolador. E hoje serão o item 1 e 2, o jugo leve. E vamos a ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para nossas almas, pois é suave o meu jugo e leve
o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. E temos aqui, jugo leve, jugo. Eu acredito que todos nós sabemos o que é um jugo, que é aquela peça que une dois bois para fazer ali o arado, ou mesmo puxar uma carroça, seja lá o que for. Aquela peça que fica no pescoço dos bois é chamada de jugo. E chama-se comumente canga. Desculpa a intervenção. E aquilo deve ser incômodo, né? Deve incomodar. Aí imaginamos Jesus dizendo a nós que nós precisamos de um jugo. E que esse jugo, ele é leve. Ele não vai nos machucar. E nós precisamos desse jugo. Seu jugo e também do fardo. Colocando para a nossa vivência, a gente traz a vida do passado para que a gente possa ser melhor no presente e que tenhamos um futuro muito melhor. É isso que o Consolador, o Cristo Consolador, nos promete. Estar conosco para que tudo seja mais leve, mais suave. Mas para isso nós precisamos de rédeas, de limites, de estar ali sendo conduzidos por uma força maior para que nós não erremos. Nós sabemos que mesmo com aquele jugo, às vezes os animais saem do caminho. Mas nós temos o Mestre Jesus para sempre nos trazer de volta. Imaginemos nós, estamos encarnamos para acerto de contas. E aí nós temos ao nosso lado sempre alguém que vem para caminhar conosco. E esse alguém, muitas vezes, não é muito agradável. Então, o jugo virá sobre nós dois, que nós dois temos que trilhar essa estrada, juntos. E é Jesus que está ali nos orientando a caminhar unidos. No passado, nós podemos ter tido muitos atritos, desavenças, e que encarnações e mais encarnações nós não conseguimos nos harmonizar. Porém, nessa nós precisamos vir juntos, ali, coladinhos, unidos, no mesmo passo. E aí vem Jesus dizer que Ele está conosco e que não será difícil. Só é difícil quando nós temos uma cabeça dura que quer pender para o lado oposto. E muitas vezes o nosso companheiro já está mais maleável, que quer que nós caminhemos com ele em paz. E nós queremos estar batendo a cabeça. Mas o Cristo nos prometeu estar, e que aquele jugo é suave, é acolchoado, não vai nos machucar e não vai nos ferir. Vamos ao item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei.
Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Esses dois itens curtos, né, para o nosso evangelho, mas de uma grandeza infinita. Nós temos aí a terceira revelação, nós temos a primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira que ele nos disse que pediria ao Pai que no futuro enviaria a nós o Cristo, o Consolador prometido. O Espírito da verdade viria nos orientar e nos consolar. Só que eu não quero me apegar agora a este Consolador do Espiritismo. Eu vou ao Consolador que veio antes do Espiritismo, o nosso próprio Jesus encarnado. Aquele que consolou cegos, aleijados, loucos, pais como aquele que tinha o filho que ora se atirava na água, ora se atirava no fogo. O pai Jairo com sua filha, mães, todos que tinham muita fé em Jesus e se entregavam ao seu consolo, à sua justiça, ao seu amor. E também nós temos a figura de pessoas que nem perto dele ousavam chegar, mas com sua fé, crendo em tudo o que ele ensinava, depositou sobre ele os seus fardos, e Jesus segurou esses fardos juntos com esses seus irmãos sofredores. Entre eles nós vemos ali o centurião que chegou e disse que seu querido servo estava doente, mas que Jesus nem precisava ir até lá, que bastava ele dar uma ordem, porque ele tinha a certeza de que ele, como comandante, desse uma ordem a quem quer que fosse dos seus soldados, ele ia lá e cumpriria a vontade. Então, ele via em Jesus um reflexo do seu poder sobre os seus soldados. E Jesus tinha esse poder, e ele diz: basta que o Senhor dê a ordem, basta falar. E Jesus lhe repete, lhe diz, aliás: vai, que a tua fé curou o teu servo, que eu aqui não encontrei fé maior do que a tua. E ele se admira e vai em encontro do seu servo. Nós temos mais ainda a mulher que sofre por 12 anos de fluxo sanguíneo incessante. A fé dessa criatura sofredora, cheia de aflições, preconceitos sobre elas, apontamentos, julgamentos, exclusão. E ela, sabendo de toda essa carga, conhecendo o seu jugo pesado, ela não ousa tocar no mestre, apenas nas franjas de suas vestes. E o mestre sente que sai dele uma cumplicidade do amor dele para a fé de alguém. Ele questiona: quem foi que me tocou? Pedro, quem foi que me tocou? E Pedro ali azogado: Senhor, eu acho que todo mundo, porque estamos no meio dessa multidão. Um toca o outro empurra um e não faço ideia. Alguém me tocou. Quem me tocou? E aí ela aparece e diz:
Fui eu, mestre, eu lhe toquei, mas toquei a franja de suas vestes, eu não o contaminei, o Senhor não está impuro, não toquei em seu corpo. Porque ela sabia que não havia necessidade de tocar, bastava tocar-lhe as franjas. Era a fé dela que dizia: toca nas franjas dele que você vai ficar curada. E ela fez, e curada ficou. E Jesus diz a ela: a tua fé te curou. E isso prova, diante de toda essa multidão, e para multidões e multidões que virão, no caso nós, que para ter a assistência de Jesus, a cura, nós não precisamos hoje de tocá-lo, mas crer sem ter visto, sem poder tocar o seu corpo espiritual. Nós sabemos que isso pode, porque uma mulher que sofreu muito no seu corpo, na sua alma, na sua mente, toda espécie de julgamento, ela até hoje é usada como este símbolo de que basta acreditar no Mestre, mesmo que não podemos tocar. Aquele Consolador reina nos consolando nos dias de hoje. O Espiritismo nos traz o Consolador, a abertura de nossas mentes ao conhecimento do Espiritismo. Mas o Consolador é muito maior do que nós temos nos livros. Do que tudo que nós já recebemos, completa o Consolador prometido. Completa o Cristo Consolador. E eu vou trazer aqui. Eu não gosto de ficar lendo, mas eu não tenho como contar isso aqui sem uma leitura. É do livro Lázaro Redivivo. Esse livro contém muitas verdades para o nosso dia a dia. E é o capítulo 2, A Escrava do Senhor. Vou ler. João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre. O coração materno consternamente recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Supremo poupasse o filho querido. Maria foi buscar consolo no Pai Maior, no Criador de todas as coisas. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para levá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia as suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora agora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra. E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente o Deus de bondade infinita, que seu filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante, afastando-se de casa modesta a que se recolhera,
Ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere, todavia não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava súplice em angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Ó, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro, e como isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa, mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Converte-se, mas conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho o escolhido para a salvação? Não era ele, a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e crucificação para Jesus. Pensou a mãe atormentada, aonde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas e obedecendo ao instinto natural. Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguira Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário e o pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe um júbilo igual.
Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro entre ladrões. A terrível angústia daquela hora, porque não a ouvira o poderoso Pai, que fizera para não lhe merecer a bênção. Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando-o aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe, humilhada, as palavras derradeiras. Mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial, misteriosa força assenhorava-lhe do Espírito. Sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhavam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Por que trouxe Maria? Para falar do Consolador, em referência à terceira revelação. Porque nós somos como Maria encarnada. Como mãe encarnada, ela esqueceu de todo um compromisso realizado com Jesus e com Deus. E suas dores, suas aflições, suas angústias, a ausência do seu filho a fazia como cada um de nós, pobres mortais. Mas no final de tudo, ela sabe que tudo está certo como Deus quer, na sua hora, no seu momento, no seu tempo. A nós cabe realizar a nossa vida como Maria, vivermos encarnados, mas prepararmos o nosso espírito para o futuro, o qual o Cristo Consolador nos traz todas as mensagens, que a felicidade não é deste mundo. A felicidade está no reino dos céus. A felicidade está no que Deus quer de melhor para nós. E o que Ele quer de melhor para nós é que nós encaremos as nossas dificuldades, as nossas aflições com fé, com esperança, com sabedoria e muito amor. Que nós não precisamos entrar no desespero porque tudo está certo. É só a lição que nós precisamos beber, entender e vivê-la. Em Jesus. Nós jamais conseguiremos ser felizes se não vivermos em Jesus. E eu trago agora Paulo de Tarso. Quando nós pudermos dizer que nós não vivemos mais, mas sim que Cristo vive em nós, nós teremos consolo absoluto para tudo na nossa vida.
Eu vou trazer só mais um pouquinho de um grande consolador que esteve entre nós. Lógico que nós não convivemos com ele nesta encarnação, mas talvez tenhamos vivido na sua última encarnação. Um homem que aqui chegou, que foi médico, que foi jornalista, que foi professor, que foi político, com honra, com dignidade, com hombridade, mas acima de tudo isso que ele foi humano. Ele foi um cristão que Cristo vivia nele. Cristo vivia tanto nele que quando ele desencarna, ele é recebido com corte. E dentro da sua infinita humildade, ele ainda questiona: por que essas pessoas estão gritando o meu nome? E Celina diz: venha ver, por quê? Porque todas essas pessoas, todos os familiares dessas pessoas aqui estão, Bezerra, para lhe agradecer. Além do convite feito por esse ser sublime, Maria de Nazaré o convida para estar ao seu lado. E o amor, e o Cristo que vive dentro desse espírito é tão grande que ele diz: permita-me permanecer ainda, auxiliando, ajudando e socorrendo os meus irmãos, porque enquanto houver um deles sofrendo na terra, eu não poderei ser feliz. Isso é consolo para as nossas almas. Isso é consolo para os nossos dias. Isso é consolo para as nossas dificuldades dentro da nossa família, dentro do nosso núcleo familiar residencial, dentro do núcleo familiar no centro espírita, dentro do nosso núcleo familiar, no nosso trabalho, aonde nós formos. Nós precisamos abrir o nosso coração e deixar o Cristo viver em nós para que nós possamos viver em Cristo. E nós vamos sofrer na carne como Maria as dores. Mas, ao final de cada episódio, nós estaremos em paz com Deus, agradecendo a Ele as oportunidades de crescimento e de evolução a cada dor, a cada jugo, a cada fardo, a cada espinho que nós tivermos que carregar, ou que nos cortar, ou que nos perfurar. Nós seremos sempre gratos. E a hora se faz, e vamos à nossa prece de encerramento do nosso Evangelho, nessa semana que nós começamos a homenagear o nosso querido Bezerra de Menezes. E juntos, meus irmãos, unidos que estamos em coração, em sentimentos, na mente e no espírito, fluindo de nós o mais belo sentimento de amor, nos unindo em uma única força. Elevamos toda essa força de luz aos céus para entregar a Bezerra, a Maria Santíssima, a nosso Senhor Jesus, nosso intermediário com Deus, possa que nossa luz desse amor chegar até o nosso Pai. E nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e devemos sempre perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair, Pai, nas tentações que o mundo nos oferta.
nos fortalece a alma, o coração, para sermos dignos das promessas de nosso Senhor Jesus. E a irmã quer homenagear a minha Mãe Santíssima, a nossa Mãe Santíssima. E eu digo assim, então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, minha Mãe, sois vós, entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Vós sois servos, mas cheios de pecado. Roga por nós, minha Mãe, para que nós possamos erguer a face, olhar aos céus, para dizer ao Pai: obrigado pela oportunidade de vos servir. Que a paz do Filho dessa Mãe magnífica esteja em nossos corações, em nossas falas, em nossas atitudes, para sempre. Que assim seja. Venha em paz, que eu vou na paz. Que fiquemos em paz, que nos permitamos a paz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz, em amor. Peço à espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho dos nossos lares desta noite e até amanhã com o nosso Evangelho. Paz, amor e luz a todos, uma boa noite.